as gravações. Isso, é isso que eu ia falar. Ele pede autorização para todo mundo aí para fazer a gravação. A gravação, então, já está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Já. Já está, apareceu aqui para mim. Então, muito bem, sejam bem-vindos ao Atos Jovem, nosso espaço de crescimento espiritual, de discipulado cristão da nossa Igreja Atos. É um programa do nosso Ministério Jovem. E a gente está fazendo uma sequência chamada Bases da Fé Cristã, apresentando os 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Em outras palavras, se nós não entendermos esses 20 fundamentos, dificilmente a gente pode dizer que é um cristão genuíno, porque a gente pode falar que está crendo em coisas que a gente sequer compreende ou mesmo sabe. Então, é fundamental que a gente compreenda. Hoje nós vamos entrar no nono tema, que é a pessoa de Jesus Cristo. Mas antes disso, eu vou fazer uma apresentação bem rápida aqui, olha. Segura aí que a gente vai fazer um passeio panorâmico meio rápido. A fé cristã, ela é baseada numa revelação de Deus. Deus se revela porque nenhum ser humano conseguiria acessar Deus. E por quê? Deus é espírito, Deus é santo, Deus é puro, Deus, nenhum mortal consegue se aproximar dele sem que simplesmente perca a sua vida, dado a sua majestade, o seu poder, as suas perfeições no seu caráter. Então, como é que... E Deus também não pode ser acessado pelos sentidos humanos, ele não pode ser visto com os nossos olhos, não pode ser ouvido com os ouvidos biológicos. Se Deus não se revelasse, jamais a gente poderia conhecê-lo. Mas a boa notícia é, Deus se revelou. Um Deus que se dá a conhecer. E Deus se dá a conhecer através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um conjunto de 66 livros. Tem a primeira parte que chama Antigo Testamento, a outra parte que chama Novo Testamento. Levou 1.600 anos para que a Bíblia Sagrada fosse completa, fosse reconhecida. Então, a gente precisa lembrar que os apóstolos que nós conhecemos como Pedro, Paulo, João, eles não tinham a Bíblia prontinha como nós temos hoje. Eles só tinham o Antigo Testamento. Agora nós temos todos os 66 livros. Então, o primeiro grande fundamento, Deus é espírito, Deus não pode ser acessado pelos sentidos humanos. Então, Deus se revelou, e se revelou através da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a revelação de Deus e é a autoridade sobre a vida de um discípulo de Jesus. Esse é o primeiro fundamento. Segundo fundamento, como é então que a gente conhece Deus? A gente conhece Deus através do livro que ele se revelou, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz quais são as características do caráter de Deus. E nós apresentamos aí 24 características descritas na Bíblia. Não são só 24, tem mais, mas nós apresentamos 24 conforme o livro que nós estamos lendo, que é esse livro aqui, né? Ó, Bases da Fé Cristã. Deus é bom, Deus é justo, Deus é onisciente, Deus é santo, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus tem todas essas características que ele, algumas delas, ele compartilha conosco. Então, esse é o segundo fundamento. Quem é Deus? Deus é revelado na Bíblia Sagrada e é revelado características do seu caráter. Segundo fundamento, ok? Vamos ao terceiro fundamento. O Deus da Bíblia, além de ser espírito, ele é uma trindade. O que é trindade? O Deus da Bíblia é um Deus só, mas ele coexiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que nós oramos a Trindade, nós nos relacionamos com a Trindade, nós nos relacionamos com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai é o Deus que é totalmente espírito, é a pessoa de Deus que se revela de forma absolutamente espiritual.
O Deus Filho Jesus Cristo é Deus que tomou forma humana, é a pessoa de Deus que tomou a forma humana e se tornou um homem como nós, um ser humano como nós. O Deus Espírito Santo é o Espírito da Trindade que habita entre os seres humanos depois que Jesus retornou aos céus, à sua posição de governo sobre todo o cosmos. Agora, o Espírito Santo habita dentro do ser humano. Dentro, é Deus que habita dentro do ser humano. Ok? O Espírito Santo, Deus habitando dentro do ser humano. O Deus Pai habita os céus, onde nós não temos acesso ainda. E o Deus Filho é a pessoa de Deus que se tornou um ser humano para habitar entre os seres humanos e levar os seres humanos a conhecer a Trindade, o Deus Trino, ok? Esse é o terceiro fundamento. Quarto fundamento. O Deus que se revela é o Deus que cria todas as coisas, é o Deus criador de tudo o que existe, o mundo material, através dos reinos vegetais, reino animal, reino mineral e todo o cosmos que se conhece. Deus estabeleceu, através do seu grande poder, estabeleceu as leis físicas imutáveis, estabeleceu as leis químicas, estabeleceu as leis da biologia e governa o mundo através dessas leis que nós chamamos causas secundárias. Deus criou em 6 dias toda a criação, no 6º dia fez o ser humano e deu ao ser humano a responsabilidade de fazer gestão da criação. Então, o ser humano foi criado para cuidar da criação, para cuidar do ambiente, do meio ambiente. Não é para adorar o meio ambiente e nem é para destruir o meio ambiente. É para gerir o meio ambiente, supervisionar, ok? Este é o quarto grande tema da fé cristã. Agora, o Deus que fez o mundo material, que a gente pega, que a gente toca, também fez o mundo espiritual. E para que Deus fez isso? Para que a gente pudesse se comunicar com Ele, que é Espírito. E como é que a gente se comunica com Deus? Se comunica através da oração. Deus é um Deus que fala, mas também é um Deus que ouve. E a oração é o recurso que Deus nos dá para conversar com Ele. Então, esse é um tema da maior importância na fé cristã, portanto, o quinto tema. E aí nós entramos no sexto tema, o sexto grande tema da fé cristã. O mundo espiritual, que começa com a oração, é o mundo que envolve a criação dos seres celestiais, do mundo espiritual. Deus criou anjos, que é uma raça criada por Deus, das duas grandes raças, os seres angelicais e os seres humanos. Os seres angelicais foram criados antes, eles são espírito puro, eles não possuem um corpo encarnado, mas eles são extremamente poderosos e parte desses anjos se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu e habitam o mundo que nós vivemos. E eles são chamados de seres malignos ou de demônios. Então, esse é o mundo espiritual que nós já estudamos também, e esse é o sexto tema. O sétimo tema, depois de ver a oração e o mundo espiritual, então nós vamos aprender quem é a outra raça que Deus criou. Se uma são os seres angelicais, a outra são os seres humanos. O ser humano, quem é o ser humano? E nós aprendemos que o ser humano é criação de Deus. Mas não é só criação de Deus. Deus faz o ser humano com um propósito. Qual é o propósito? Em tudo que ele fizer, ele lembrar a glória de Deus, ele refletir a glória de Deus, a bondade, a justiça, a misericórdia, a pureza, a generosidade, a solidariedade, tudo isso. Revelar o caráter e a glória de Deus a toda a criação. E ao ser humano foi dado a função de supervisionar a criação. Só o ser humano, entre todas as espécies criadas por Deus, compartilha algumas características de Deus. Então, nós estudamos aqui 3 escolas que tentam explicar o que é ser humano, que a gente chama de seculares, ou seja, não bíblica. Nós estudamos a escola marxista ou escola materialista,
Estudamos a escola freudiana, ou escola que nós chamamos deixa eu ver o outro nome que eu usei aqui, escola psicológica. Daqui a pouco a gente vai ver um nome. Deixa eu ver. Desejante aqui, ó. O homem é um ser psicológico. Obrigado, Pedrinho. E nós estudamos uma outra visão de mundo e de homem, que é a visão do Nietzsche, que é chamado Nietzscheana. O homem não tem propósito, ele está numa selva que é o mundo e salve-se quem puder, né? Isso leva as pessoas a um grande egoísmo, ao grande egocentrismo. Quem pode mais chora menos. É uma visão de mundo que nós estudamos nos últimos encontros aqui. Agora vamos ao tema 8. Depois que a gente entendeu o que é o ser humano, aí a gente foi entender por que na visão bíblica o pecado é algo tão central. Porque o pecado distorce a imagem de Deus no ser humano. O pecado faz com que o ser humano vai perdendo as características que ele compartilha do seu Criador. Então, nós estamos que o pecado não é apenas fazer uma coisa ou não fazer uma coisa. É algo muito mais sério. Pecado é você tentar ser autônomo de Deus, conduzir a sua própria vida, fazer as coisas do jeito que você acha certo. E nós vemos isso, que quando isso acontece, não é apenas um desejo humano. Seres malignos estão influenciando o ser humano para ele ser assim. Por isso se chama pecado. É um rompimento com o Deus que é fonte da vida. E tudo que se rompe com a vida acaba caindo na morte. Não só morte física, mas morte espiritual, morte da confiança, morte dos sonhos, morte da família, morte de um monte de coisa. Esse foi o nosso 8º tema. E aí a gente entrou no 9º tema. Qual é o 9º tema? Vamos ver. Acabou, né, Pedrinho? O 9º tema é o tema de hoje, que é a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? E, infelizmente, não deu tempo de eu preparar o slide para vocês. Então, eu vou fazer 2 coisas aqui. A aula hoje vai ser mesmo olho no olho, sem o apoio, por enquanto. Depois eu faço e mando no grupo. Mas eu queria dar esse espaço a vocês, para quem tiver alguma dúvida de tudo que eu falei agora para trás, nesse panorama, nessa visão aérea, assim, das bases da fé cristã, aproveitasse esse tempo para tirar dúvida do tema 1 até o tema 8. Então, vamos lá, eu vou dar esse espacinho, vou dar uma paradinha enquanto eu tomo um gole de água, e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, aproveite para fazer agora sobre os 8 temas que nós estamos estudando aqui, tá bom? Ô, Manu, Diga. sobre a visão do Marx, do Freud e do Nietzsche, Hum. elas foram revelação de Deus para eles sobre o comportamento humano? Não, na verdade, não. Eles usaram o que a gente pode chamar de sabedoria humana para isso. Deus compartilha não só a revelação, que é através da Bíblia Sagrada, mas Deus compartilha também com seres humanos o que a gente chama de conhecimento comum ou graça comum. Ou seja, a capacidade de pensar, de criar, de refletir, de analisar. E Deus não compartilha isso somente com os cristãos, é com toda a humanidade. Então, essas pessoas, elas têm essas capacidades, mas qual é o problema? À medida que ela começa a usar a lógica, a razão, o conhecimento, a sociologia, a filosofia, que são coisas legítimas, elas começam a achar que não precisam mais de Deus para explicar como o mundo funciona. E aí, eles rompem com Deus. Mais do que isso, eles rompem com a ideia de Deus. Eles dizem, Deus não é necessário, e para uns deles, Deus simplesmente não existe. O que existe é o ser humano, o que existe é o mundo material, o mundo espiritual não existe, e as coisas têm que se resolver por aqui mesmo, na sociedade. Então, acabam ele tendo uma fé exagerada na política. Se tem que se resolver as coisas, vamos resolver pela política. A visão do Marx é uma visão da política. A visão do Freud, no final da história, é uma visão sobre o direito das pessoas fazerem o que querem. Isso é política. A visão do Nietzsche é
cada um por si, vamos tentar fazer as coisas. Quem for mais forte vai tocando a vida, quem for mais fraco vai ficar para trás. Isso também é política. Então, é uma fé exagerada na política e no ser humano em detrimento de Deus, o Criador. É essa a ideia, Pedro. Beleza. Legal? Temos mais aí? Vamos lá, que é importante a gente esclarecer bem esses temas aqui, tá bom? Para a gente poder entrar no próximo tema. Se quiserem, estou ouvindo vocês. Não precisa ser só pergunta, pode ser um comentário, pode ser, sei lá, alguma coisa diferente, fiquem à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todos vocês, todos que estão aqui, já tinham visto na escola essas 3 teorias que eu falei para vocês? A teoria do Marx, ou materialismo, a teoria do Freud, sobre o ser humano, e a teoria do Nietzsche. Eu fiz essa pergunta, mas tinha outras pessoas que eu acho que não estavam. Eu queria ouvir cada um de vocês. Pedrinho, começa com você. Eu só tinha ouvido falar do Marx mesmo. As Tá, teorias do Freud e do Nietzsche, não. legal. Então vamos lá. Leivson, você? Na escola só do Freud, a do Nietzsche eu li um pouco. Tá. Aquele livro dele é assim que falava Zaratustra, sabe? Isso. Mas só isso. Tá Freud, ok. assim, não Tá. muito. Mas provavelmente você não teve acesso a essas comparações que eu fiz aqui, não foi isso, Leivson? Uhum. Legal. Então tá te ajudando a compreender esse tema? Tá sim, tá sim. Maravilha. Vitória, e você? Deixa eu ver se a Vitória está me ouvindo aqui. Vitória, se você não estiver me ouvindo, ou tiver o Vitor, então. Vitor, você me ouve? Parece que não estão me ouvindo. Deixa eu ver. Eles estão digitando. Ah, estão digitando? Então tá bom, deixa eu dar uma olhadinha no bate-papo aqui. Deixa eu arrumar minha tela aqui, que ela está um pouco grandezinha e eu não estou conseguindo ver o bate-papo. Cadê aqui o padrão? Bate-papo. Cadê meu bate-papo que sumiu? Deixa eu ver se está aqui. Bate-papo. Por algum motivo, o meu bate-papo deu uma sumidinha, gente. Espera um pouquinho aqui, que eu estou arrumando minha tela. Pedrinho, eu não estou conseguindo ver, não sei porquê. Você pode ler para mim o que eles escreveram? Uhum. Eles falaram que já ouviram essas teorias e eles não conseguem falar porque são gripados. Tá bom, tá bom. Não tem problema não, mas que se já ouviram, eu espero que agora também consigam não só ouvir, mas relacionar as 3 visões de mundo sobre o ser humano. Legal. Gabrielzinho Mota, você já ouviu falar sobre esses temas? Agora apareceu aqui para mim. O Bruninho está falando que já ouviu pelo menos uma aí, não é isso? O Gabriel, só de uma. Ok, mas é muito importante. Eu tinha perguntado para a Bruna, para a Letícia também. Letícia Neves, que eu acho que não estava com a gente sábado, você já ouviu esses 3 pensamentos sobre o ser humano? Sim, acho que pelo menos um eu já devo ter escutado. Legal, legal. Mas veja que agora nós estamos apresentando os 3 principais, e essas 3 principais ideias, elas estão presentes no mundo não cristão. Ela domina a mente de todas as outras pessoas. E é por isso que a gente precisa entender como eles pensam e o que a Bíblia diz a respeito do ser humano. Ok? Então é por isso que a gente está andando juntos aqui. Então, tá bom. Legal. Acho que os outros nós já falamos aqui. Então, qual é a diferença básica entre essas 3 teorias, a do Marx, a do Freud e a do Nietzsche sobre o ser humano, e a Bíblia Sagrada? Primeiro lugar, todas essas 3 teorias dizem que o ser humano é o centro do universo e não Deus é o centro. Olha já a primeira grande diferença. Segunda diferença, para essas 3 teorias
Marx, Freud e Nietzsche, Deus não existe ou não é necessário. Olha só. E para a fé cristã Deus não só existe, mas todas as coisas existem nele e por causa dele. Olha a segunda grande diferença. Terceira grande diferença. Essas três teorias, Marx, Freud e Nietzsche, só admitem que existe o mundo material, o mundo que a gente pega, a matéria. Se não for matéria, não existe. Para a Bíblia Sagrada, não só existe o mundo material criado pelo Deus Criador, mas existe um mundo espiritual. Tanto é que Deus Pai é espírito puro, a gente não consegue acessá-lo, só o conhecemos porque Deus se fez um ser humano em Jesus Cristo. Então, eu dei aqui 3 ou 4 diferenças da maior importância, mais uma diferença central. Para essas 3 teorias, o homem é uma espécie como as outras espécies, como os gatos, como os cachorros, como os rinocerontes, como todas as espécies que existem. Ele é mais uma espécie. Não é em nada diferente das outras espécies. Para as 3 teorias. Para a fé cristã, o ser humano, embora seja a criação de Deus, ele tem uma distinção. Qual é a distinção? Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele carrega em si algumas características que são inerentes ao caráter do próprio Deus. Por exemplo, senso de justiça. Não dá para você pedir para um gato ter senso de justiça. O gato ele vive por instinto, mas o ser humano tem que ter senso de justiça. Generosidade. Você não pode exigir isso de um cachorro. O cachorro pode ser manso ou não, mas ele está respondendo ao instinto dele. Agora, seres humanos, eles têm em si, carregam em si a imagem do Deus Criador. E uma característica desse Deus é ser manso, humilde, generoso. Os seres humanos são capazes disso. Então, 5 diferenças aqui muito grandes entre essas visões que dominam o mundo que nós conhecemos e a visão cristã de quem é o ser humano. Ok? Até aí tudo bem? Alguma dúvida até aí? Senão a gente caminha para o tema 9. Deixa eu ver no chat aqui. Pedrinho, você pode ler aí para mim? Sim. Diga aí. Pastor, quinta-feira você disse que trabalho era para ser prazeroso, mas por causa do pecado o trabalho não é mais. Só que a origem do trabalho vem da tortura. Eu queria entender isso. Então, Clarinha, é a Clara, né? Isso. Tá, Clarinha, então, a origem do trabalho, na verdade, ela é anterior a qualquer relação humana. O trabalho nasce com os seres humanos. Na verdade, o trabalho nasce com Deus. Quando Deus está tornando real a criação que estava na mente de Deus, tornando ela material, isso é trabalho. Quando o ser humano é criado por Deus, ele é criado e chamado a trabalhar. Por exemplo, é o ser humano e não Deus que dá nome aos animais, isso é trabalho. É o ser humano que cultiva o jardim do Éden, isso é trabalho. Né? Então, a gestão que o ser humano fazia nesse Éden, que era o lugar de plena harmonia entre Deus, o homem e a natureza, esse lugar que é o Jardim do Éden, que a Bíblia descreve, é o lugar onde o trabalho era feito de forma prazerosa. Mas quando o homem diz, enganado pela serpente, diz, Deus, nós não precisamos mais de você, nós estamos comendo essa fruta e nós estamos adquirindo conhecimento do bem e do mal. Portanto, o Senhor não é mais necessário. A gente sabe como conduzir a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família e o trabalho. É aí que o trabalho é afetado pelo pecado. E o trabalho que era um prazer da criação, de criar coisas, de fazer coisas legais, criativas, bonitas, passa a ser um trabalho com suor do rosto, tendo a natureza com hostilidade, agora a natureza é hostil,
o vento mata, o tufão mata, a chuva, os regimes de chuva são alterados, tem animais venenosos e peçonhentos na natureza. Tudo isso é efeito do pecado. Então, o trabalho agora, ele é realizado num ambiente hostil. E, modernamente, o trabalho continua assim. A gente gosta de trabalhar, a gente gosta de criar coisas e as pessoas falarem, ah, que legal o seu trabalho, a gente se sente bem. Mas a gente não gosta de ter salário baixo, a gente não gosta de pegar ônibus lotado, a gente não gosta de trabalhar no meio da poluição, a gente não gosta desses efeitos do pecado sobre o trabalho. Mas o trabalho em si foi criado por Deus para ser prazeroso. Depois o trabalho vira escravo, vira um monte de coisa que é tudo efeito do pecado sobre o trabalho. Deu para entender? Legal, Clarinha. Ótimo, ótimo que você entendeu. Mais alguma questão por aí, Pedrinho? A Vitória fez uma questão interessante aqui. Mandou, Qual? o ser humano comia carne antes da queda? Olha só que pergunta. O ser humano se alimentava de carne antes da queda? Essa é uma questão realmente difícil. Quem fez essa aí? Foi a Vitória, foi o Vitor, perdão. Foi o Vitor, o nosso violinista Vitor. Vamos lá, Vitor. Até onde a gente pode compreender, parece que antes de Gênesis 3, portanto, antes da queda humana, da separação entre seres humanos e Deus, o homem se alimentava basicamente de vegetais. Basicamente de vegetais. E por que é que a gente diz isso? Porque não há nenhum registro no Gênesis 1 e 2 de que essa relação de o homem se alimentar da proteína da carne animal existia. Então, havia uma profusão de frutas e o ser humano se alimentava e se sentia saciado desse mundo vegetal, né? E parece que não só os seres humanos, mas os animais também. Os animais, antes da queda, eles não precisavam matar o outro para se alimentar, o que se tornou comum depois da queda, mas antes da queda, não. Então, muito provavelmente, Vitor, tanto o ser humano quanto todo o restante da criação se alimentava do mundo vegetal. Ainda não havia a necessidade de seres humanos, inclusive a provisão de proteína, de outros carboidratos, tudo isso vinha do mundo vegetal. As substituições, até hoje, tem gente que não come carne e substitui proteína e carboidratos por outras coisas que existem no mundo vegetal. Parece que essa era a realidade antes de Gênesis 3. Agora, isso quer dizer que isso é uma regra para os seres humanos? Seria melhor todo mundo ser vegetariano? Não, não. Por que não? Porque, embora depois da queda o homem passou a consumir carne, a gente precisa lembrar que carne não é o efeito em si do pecado. Carne é uma provisão de Deus no mundo quebrado. É graça de Deus. É favor de Deus. Porque o trabalho vai ser mais difícil. O trabalho vai acontecer num ambiente hostil. Então, Deus dá possibilidades para o ser humano e até mesmo para os outros animais. É claro que isso envolve uma coisa que é difícil para nós percebermos. Um animal, para se alimentar, tem que matar outro animal. Isso é o efeito do pecado, essa morte. Até os seres humanos, para se alimentar, precisam matar outros animais. E é curioso que a gente vai ver na lei de Moisés que Deus permite matar alguns animais para comer e outros não. Mas isso é um assunto que a gente pode ver mais para frente, para a gente não estender nesse ponto. Mas é até aí que a gente pode ir na explicação que a Bíblia dá a esse respeito. Mas muito interessante esse tema. Legal, Vitor. Mais alguma questão que temos por aí? Não. Zerou? Bruninho, entendeu tudo aí? Tá tudo legal? Tem alguma questão? Entendi tudo, tio. Beleza, ótimo. Então vamos adiante. Vamos adiante. Vamos entender então, a partir de agora, ainda que sem o slide, o evento
Cristo. Veja que eu estou chamando de evento. Evento. Opa, alguém chamou aí? Parece que alguém chamou. A Vitória. Vai lá, É. Vitória. Oi, Manu. Eu tô meio ruim, mas ia demorar para escrever, então eu vou falar mesmo assim mesmo. Vamos lá, Vitória. Que é sobre as 3 visões lá de mundo dos Marx, Freud e Nietzsche, né? Certo. Teve uma vez que eu estava lendo um artigo, eu acho, alguma coisa assim para a faculdade. Eu achei engraçado que essa questão de se basear se basear na teoria da evolução como princípio de alguma coisa, né? Certo. Eu achei engraçado porque assim também é uma teoria, né? E às vezes eu vejo quase se configurando como uma fé, assim. Exatamente. Então, eu queria só saber assim o que você acha disso, porque tá ficando tão comum assim que é até estranho que parece que se alguém discordar disso, a pessoa é ignorante, é burra, é idiota e etc, né? Meio que cega, né, os outros, não sei, se configura como uma fé mesmo, eu percebo assim. É verdade, Vitória. O que tem acontecido, e daí a importância da gente conversar aqui no Atos Jovem sobre essas 3 teorias, porque elas são dominantes no ambiente da universidade. Quando você cai dentro da universidade, você vai ser praticamente, digamos assim, influenciado por essas 3 teorias. A teoria materialista de Marx, a teoria psicológica ou psicanalítica do Freud, e a teoria do super-homem, que assim pode ser chamado, ou niilismo, que é um nome mais correto, do Nietzsche. E são 3 teorias. Eles não são ciência. No máximo, eles são ciência social. Mas ciência social é teoria. Inclusive, Vitória, mesmo o evolucionismo, basicamente na universidade, ele é considerado a única verdade, é considerado ciência. Por exemplo, a universidade ela não quer nem discutir criacionismo, a ideia de que há um Deus que criou todas as coisas. Nem isso. Então, é importante que a gente compreenda primeiro. Essas 3 teorias, elas são teorias muito fortes e elas parecem que uma religião. Quem é marxista até a medula, ou seja, ela não é uma teoria científica em si, ela é praticamente uma religião, ela é um dogmatismo, né? É uma verdade absoluta para muitas pessoas. O Freud é a mesma coisa e o Nietzsche é a mesma coisa. Então, e o evolucionismo, vamos pensar aqui, o evolucionismo, os cristãos não discordam de parte do que o evolucionismo diz. Nós já ensinamos aqui. Um minutinho só, Giz, me ajuda aqui com a bateria. O evolucionismo vai dizer que as espécies elas foram evoluindo desde uma vida primordial, básica, unicelular, que foi se transformando em meia milhões de anos. E aí se tornou, depois de muito tempo, a vida complexa como a gente conhece hoje. Os cristãos vão dizer, sim, a vida e o ser humano e a história teve evoluções. Mas a vida não veio do nada. A vida veio de um Deus criador que tinha propósito para ela. E mais, as espécies, elas não se adaptaram entrando uma espécie ou na outra. Por exemplo, um macaco nunca vai ser elefante. E nem um macaco nunca vai ser um ser humano. Embora eles possam ter semelhanças do ponto de vista do Gênesis, uma espécie não pula para outra. Há variação dentro de uma espécie. Tem cachorro de um jeito, de outro jeito, cachorro grande, cachorro pequeno, cachorro selvagem, cachorro pet, mas é tudo cachorro. Então, é tudo dentro da espécie. É isso que o cristianismo vai afirmar. Então, essa é uma diferença. Ou seja, a universidade deveria estudar todas essas teorias como teorias. E não teria nenhum problema para nós cristãos a universidade ensinar o criacionismo como teoria. Para nós cristãos é uma questão de fé. Na universidade ele poderia ser teoria,
Porque a universidade é o lugar da reflexão das teorias. Mas a universidade hoje praticamente não aceita discutir criacionismo. E dá o evolucionismo, o marxismo, o freudismo e o niilismo de Nietzsche como a verdade sobre todas as coisas. Eu acho que é sobre isso que a Vitória estava falando, né, Vitória? Isso. Pois é. Eu acho que um bom jeito de ver teorias assim é você, quando você ouvir a palavra teoria, ainda mais em um âmbito da ciência, é você traduzir ela para a palavra hipótese. Isso. Um jeito muito bom de você ver. Porque tudo na ciência, assim, que é formado por teoria, seja ela do Big Bang ou entre outras, são hipóteses que a qualquer momento podem ser mudadas. Ou refutadas por outro cientista. Por exemplo, filósofo. o seu pensamento está correto, Leivson, porque ciência é uma sequência de conhecimentos. Ciência nunca é um conhecimento absoluto. O que a gente tem em ciência é as últimas descobertas que nós temos é essa. Então, esta é verdade para este momento. Daqui, tem outras pesquisas acontecendo e pode mudar completamente. Então, a gente tem que olhar para a ciência como uma bênção de Deus, de conhecimento de Deus que flui para os homens, para a humanidade, mas não como uma coisa absoluta. Por exemplo, até pouco tempo atrás, a ciência dizia algumas coisas, depois mudou. E quando muda, o cientista tem que ser alguém cético. Ele tem que olhar para aquilo e falar, tem outras possibilidades? E isso não tem nenhum problema com a fé cristã, nenhum problema. O que não pode acontecer é a ciência se tornar religião. A ciência é feita de hipóteses. Essas hipóteses montam essa teoria. Dentro do conhecimento que nós temos até o momento, o melhor que a gente pode explicar é isso. Por exemplo, teoria do Big Bang é verdade absoluta? Não, não. Um professor da universidade pode dizer assim, mas o criacionismo não é algo que se pode provar de forma absoluta, mas a gente pode falar, o Big Bang também não. Não quer dizer que a gente vai jogar fora, mas quer dizer que é uma hipótese essa. Aceita até esse momento. Pode surgir outra, com outra explicação a respeito do início do cosmos, do universo. Ok, Levis? Exatamente. Um exemplo de refutação de hipótese é da teoria das cordas, que não batia bem com a teoria da relatividade de Einstein. Então, foi descartado. Pois é. Por exemplo, no século XVI, XVII, o Isaac Newton formulou uma explicação física para todos os fenômenos conhecidos no mundo material, no universo. O Einstein, por exemplo, diz, olha, isso funciona para a maioria dos sistemas, mas sistemas muito pequenos ou muito grandes não funciona. Então, a verdade que era absoluta em Newton, já em qual cientista que eu falei agora, que eu esqueci o... Einstein. O Einstein. O Einstein já falou, não é bem isso, não. E hoje nós já temos explicações, por exemplo, da física quântica, que já alterou um pouco o que Einstein disse. Então, a ciência física é dinâmica, as ciências naturais são dinâmicas, e ela não é uma verdade absoluta, embora seja de grande valia, porque é conhecimento que também flui de Deus para a humanidade. Qual é o pecado do cientista? É achar que ele pode ser autônomo de Deus ou do Criador. Esse é o pecado, não é ele fazer ciência. Fazer ciência ele deve fazer. O problema é quando ele fala, não, eu, o homem, nós, seres humanos, somos o centro de tudo, não precisamos mais de Deus. Isso é pecado. Ok? Legal, Leivson? Ok, a Vitória está dizendo alguma coisa aí. Pedrinho, pode ler para a gente? Uhum. Tem um vídeo muito bom de um canal chamado Living Waters, chamado Evolution versus God. Nele, um senhor vai até uma universidade e coloca esse pensamento de que a evolução é uma verdade absoluta para ser pensada. Olha só. Vitória, se você puder, então, depois compartilhar o link, coloca aí no grupo do Atos Jovem para a gente ver juntos e discutir depois. É muito válido a gente dar uma olhadinha. Legal. Legal. Mais alguma questão que vocês queriam levantar? Parece que não? Deu para a gente chegar até aí?
Então, legal, deixa eu colocar o fone de novo aqui. Eu acho que fica mais fácil para vocês ouvirem bem. Então, vamos lá, Pedrinho. Vamos começar, então, o 9º tema. E a gente vai até onde permitir o tempo, que a gente vai ficar dentro do tempo hoje, tá bom? Combinado. São agora 8h30 e a gente já fez bastante coisa. Que legal, hein? Então, vamos lá. Tema 9. Se vocês estiverem com um livro aí, e se puderem abrir comigo, vai ficar mais fácil para a gente compreender, tá ok? Quem é Cristo? Jesus Cristo. Quando a gente estuda sobre a pessoa de Jesus Cristo, o nome dessa matéria em teologia é Cristologia. Estudo sobre Cristo. Agora, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é: o nome Cristo não é um sobrenome. Por exemplo, o meu nome é Emanuel Florencio. Florencio é o meu sobrenome. Mas Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome. É um título de uma missão. O nome Cristo, ele é traduzido pelas duas grandes idiomas do mundo antigo, da onde vieram os nossos idiomas. Por exemplo, o hebraico e o grego. O hebraico é o idioma da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. O grego é o idioma da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Então, o nome Cristo no hebraico quer dizer o ungido. Cristo significa ungido no hebraico. No grego, quer dizer o Messias, aquele que vem em nome de Deus, com a missão de Deus. Então, é claro que a gente acostumou a ouvir falar Jesus Cristo, mas o correto seria a gente falar Jesus, o Cristo. É por isso que em alguns lugares você vai ler ou ouvir Jesus, o Cristo de Deus. O que quer dizer isso? Jesus, o ungido de Deus, ou Jesus, o Messias ou o enviado de Deus. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender a respeito de Jesus Cristo. A segunda coisa importante é que o nome Jesus Cristo mostra as duas naturezas de Cristo. Jesus Cristo é o único ser humano que já habitou este planeta que tinha duas naturezas: a natureza divina e a natureza humana. Ele é Deus e é homem. Veja que eu estou usando o verbo no presente e não no passado. Eu não disse que ele era homem. Eu disse, conforme a Bíblia afirma, que ele é Deus e é homem. Então, Jesus é o nome que revela a natureza humana. Ele nasceu de uma mulher, ele cresceu num ambiente geográfico, no meio de uma cultura, ele foi criança, ele foi pré-adolescente, adolescente, jovem, se tornou um adulto, como qualquer ser humano. Ele nasceu no momento da história, 2000 anos atrás. Agora, quando a gente fala Cristo, nós estamos falando da natureza divina deste homem. Quem é Cristo? Cristo é Deus feito um ser humano. Portanto, Cristo é eterno, porque ele é espiritual. Ele é da dimensão céu. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Mas há 2000 anos atrás, Cristo se tornou um ser humano, e esse ser humano foi chamado de Jesus, que nasceu como qualquer ser humano nasce, através do útero de uma mulher, mas com uma exceção. Essa mulher nunca teve relacionamento sexual com um homem, embora ela estivesse prometida em casamento a José. Mas Jesus nasce, veja, Deus sempre utilizou, à exceção de Adão e Eva, Deus sempre utilizou a sexualidade humana
para reproduzir seres humanos. À exceção de Adão e Eva, naturalmente, e à exceção de Jesus Cristo. Porque, embora Jesus Cristo nasceu de uma mulher, ele não nasceu do sêmen de um homem. Foi a ação de Deus direto no útero de Maria que gerou a pessoa de Jesus Cristo, o bebê que veio ao mundo. Então, esse é o grande milagre que o cristianismo apresenta. Deus se tornou um ser humano na pessoa de Jesus. E esse ser humano chegou ao mundo através da gravidez de uma mulher que nunca teve relacionamento sexual com nenhum homem. Deus, que criou a mulher, que criou o ser humano, produziu no útero da mulher esse bebê que veio ao mundo chamado Jesus, o Cristo. Então, isso é muito importante que a gente compreende quando nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus. Então, quando a gente fala que Jesus Cristo é Deus e é ser humano, vamos entender primeiro como é que Jesus é humano, ou mais, como ele é plenamente humano. Ele foi concebido no útero de uma mulher como todo ser humano. Ele nasceu da barriga de uma mulher como todo ser humano. Ele foi bebê e, portanto, amamentado, cuidado, como todo ser humano. Ele aprendeu a dar os primeiros passos, ele aprendeu com seu pai, à medida que foi crescendo, o ofício de trabalhar com madeiras, ser um carpinteiro. Ele foi para a escola como outras crianças no Israel antigo. Ele se tornou um jovem. Jesus brincou quando criança, certamente, como uma criança brinca. Então, tem filmes e livros que mostram uma história assim. Ah, não, Jesus era um gêniozinho quando ele tinha 3 anos. Conta-se uma história que um dia ele estava brincando com as crianças, enquanto as crianças estavam construindo um castelinho de areia, ele estalava os dedos e o castelinho aparecia. Nada disso. Essa é uma ideia absolutamente fantasiosa de filme, não tem nada disso na Bíblia Sagrada. Jesus nasce como uma criança normal, cresce como uma criança normal, aprende a falar com seus pais como uma criança normal, vai para a escola como uma criança normal. Ele começa o seu ministério público, ou seja, com a sua missão dada por Deus como Deus e homem, aos 30 anos de idade. E Jesus morre numa cruz aos 33 anos de idade. E antes disso, ele foi uma criança normal. Embora tenha alguns episódios na vida dele, e na Bíblia Sagrada só é descrito um episódio, quando ele tinha por volta de 10 anos, que ele vai com a sua família, ele sai da cidade de Nazaré, onde ele morava, e vai para a cidade central, a capital, que é Jerusalém. E quando ele estava lá, vai uma caravana, ele se perde da caravana. E quando os pais procuram ele está no templo central de Jerusalém, tendo uma conversa com os doutores do judaísmo. E os mestres da lei acham aquela criança muito esperta, muito inteligente, porque ele está tendo uma conversa quase de adulto. Então, esse é um episódio. Mas não quer dizer que sempre acontecia isso. Que Jesus fazia milagres quando era pequenininho e que fazia aparecer um passarinho. Não. Essas histórias não tem na Bíblia e não é realidade. Ok? Então, Jesus Cristo é um ser humano, foi um ser humano e continua sendo. Eu explico daqui a pouco o significado disso. O que significa ser ser humano? Bem, significa que Jesus teve cansaço como nós temos. Significa que Jesus, quando jejuou, sentiu fome como nós sentimos. Sentiu sede como a gente sente. O seu corpo era exatamente como o nosso corpo, com uma diferença. Ele não estava sujeito às fraquezas que são decorrentes do pecado. Por qual motivo? Porque ele não tinha pecados. Este é o motivo. Então, ele não era um fantasminha e nem era só humano. Ele era Deus e homem numa só pessoa. E como ser humano,
Ele aprendeu a escrever, aprendeu a falar, aprendeu a comer com os pais. Ele não sabia de todas as coisas. Isso é um dado importante. Jesus sempre soube de todas as coisas? Não. Porque à medida que ele foi se desenvolvendo como ser humano, ele foi recebendo a revelação do próprio Deus. Por exemplo, teve uma hora que Jesus, no seu ministério público, ele disse para os discípulos assim, perguntaram para ele, quando é que vai chegar o tempo do fim, o fim da história? Quando Deus vai se revelar novamente no nosso mundo? Quando é que o Messias vai voltar para salvar Israel e salvar o mundo? Jesus responde assim, o dia e a hora ninguém sabe, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Por que isso? Porque Deus, a se tornar um homem na pessoa de Jesus Cristo, ele se autolimitou a um ser humano. Então ele tinha limites como ser humano. Mas não é porque ele não poderia fazer, porque ele tinha poder para fazer. Ele resolveu não fazer justamente para se identificar com nós, seres humanos. Então, ele não usou toda a capacidade de inteligência dele. Ele limitou isso, ele se autolimitou. Ok? Isso é muito importante. Por exemplo, ele poderia, como Deus, não precisar se alimentar, mas se tornando um ser humano, ele se limitou a funcionar como um ser humano, precisa de alimentos para que a sua vida seja saudável. Então vamos lá, parece que surgiram já perguntas aí, né? Sim, surgiu uma do Vitor e Vai lá, ele me fez uma pergunta parecida também. diga Ele aí. perguntou, Jesus era onisciente antes de ser enviado e se tornar homem? E eu pergunto também, né? Quando foi que Jesus se tornou homem? Foi antes mesmo da criação ou foi Não, então juntamente de vamos tudo? lá, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Primeiro, Deus se torna, ou seja, o Cristo se torna ser humano, portanto, Jesus, há 2000 anos atrás, na Palestina. Ele nasce como um bebê. É aí que ele se tornou ser humano. Antes disso, ele não era ser humano. Era apenas Deus. Eu estou falando apenas Deus, é uma palavra, esse apenas é estranho. Mas é só para vocês entenderem. Ele não era ser humano. Mas quando Jesus nasce de uma mulher virgem há 2000 anos atrás, como um ser humano, ele se torna ser humano e nunca mais deixa de ser ser humano, inclusive hoje. Ele está no céu como Deus, mas como um ser humano. Como assim ser humano? Um ser humano com o corpo da ressurreição, em que a morte e o pecado não afeta mais. Ok? Eu acho que se foi essa a pergunta que o Vitor fez, é nesse caminho. Qual a outra questão? Ah, se ele era onisciente? Isso. Então veja, Cristo, ou seja, o Deus que sempre existiu, sempre foi onisciente. Mas quando ele assume um corpo humano, ele se autolimita. Então, ele não usa a onisciência o tempo inteiro, embora ele seja. Ele se limita porque senão ele não poderia ser exemplo para nós. Quando a Bíblia fala assim, em tudo Jesus foi tentado, mas não pecou. Ora, se Jesus utilizasse todo o seu poder de Deus, não fazia sentido essa palavra. Por quê? Ele não pecou porque ele era completamente Deus, não tinha necessidades humanas. Não, não é isso, não. Ele tinha as necessidades humanas porque ele se limitou. Não é porque alguém limitou ele se limitou. Então, ele tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, tinha tudo que nós passamos. Mas ele nunca tentou ser autônomo do Pai. Uma das razões é que Jesus orava muito. E a gente já aprendeu que oração é estar em comunhão com Deus e ter um encontro com Deus o tempo inteiro. Isso era uma das razões do sucesso de Jesus como ser humano, viver como ser humano e não pecar. Né? Ok? Pintou mais alguma coisa aí? Pedrinho, mais alguma coisa ou não?
Não, não. Acho que não, né? Opa! Veio, Surgiu- veio um texto grande aí, em algum surgiu lugar aí. aqui. Diga aí. Vou ler aqui, tá? Hum, Uma coisa que eu nunca tinha reparado antes de ler um livro onde essa questão foi comentada é que parece que em todos os quadros onde Jesus está sendo representado, a humanidade dele é totalmente apagada. pois é. Continua. O livro tem um trecho onde fala que Jesus nunca está sorrindo, sempre está com um semblante melancólico. Parei para pensar depois desse trecho e realmente não me lembro de nenhum quadro onde Jesus estava sorrindo. Achei isso interessante e engraçado, e também estranho. Estranho, e não deveria ser assim, Vitória. Jesus, retratado sempre sério. Primeiro, os retratos que nós temos de Jesus nas gravuras de hoje é um Jesus europeu. A feição dele é europeia. E Jesus era palestino, era do Oriente Médio. Então, essas imagens são imagens da Idade Média, porque a Europa é o centro do mundo, era e continua sendo. Então, eles retratam um Jesus europeu, que tem olhos claros, pele clara, o cabelo de um europeu. Mas isso é uma gravura que não coincide com a Bíblia Sagrada. Segundo, Jesus era uma pessoa legal. Jesus participava de festas, de casamento. Jesus estava entre as crianças. Se Jesus não fosse legal, uma criança não ficava perto dele. Criança só fica perto de gente legal. Pode perceber isso. E Jesus dava risada, sorria. Jesus contava histórias. Jesus tinha tempo de descanso com seus discípulos. Ele era um ser humano. Simpático. Assim era Jesus. Qualquer ideia fora disso não é uma ideia bíblica. Jesus carrancudo, Jesus que não sorri. Não, isso não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Ok? Ajudou aí, Vitória? Sim, sim. Legal. Mais alguma questão? Só para a gente ver se consegue ir adiante ou a gente responde mais alguma? Acho que não tem mais nenhum. Legal. Então, olha, nós explicamos quem era Jesus como um ser humano. Eu acho que agora ficou mais claro para nós. Agora vamos pensar. Jesus era ser humano, mas ao mesmo tempo era Deus. Primeira coisa a se falar. Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Não. Esse é um mistério da Bíblia Sagrada, que informa que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Em outras palavras, ele era plenamente Deus e plenamente homem. Mas aí pode surgir uma dúvida. Ué, mas se ele era plenamente Deus, ele não teria que ser onisciente o tempo todo? Sim. Mas nós aprendemos aqui que ele se autolimitou como ser humano. Por isso que a natureza de Jesus, ele é Deus e é homem ao mesmo tempo. Como homem, ele se autolimitou, mas ele continuou sendo Deus. Não deixou de ser 50% Deus. Ok? Essa é a primeira informação que é importante que a gente diga. Lembrando, como Deus, ele sempre existiu. Ele se tomou a forma humana há 2000 anos atrás na história, mas ele sempre existiu e sempre vai existir. Ok? Alguém levantou a mão aí. Quem foi? Jesus limitou, né, o poder dele quando se tornou humano. Em relação à onisciência, quando ele está na mesa, né, quando ele vai fazer a ceia com os discípulos, ele já sabe que Judas vai trair ele. Essa é ainda seria onisciência, só que não limitada só apenas àquela ocasião, ou seria outra coisa? Então, essa é uma pergunta da maior importância, Vitória. Se naquele episódio que ele identifica que tem um na mesa que vai traí-lo, se Jesus se utiliza da sua onisciência como Deus, ou se Jesus se utiliza do seu profundo conhecimento sobre o ser humano que ele tinha. Ele era um ser humano extraordinário.
Então, ele lia as pessoas, ele conseguia entender as pessoas, o comportamento, a falsidade, a falta de, a falta de integridade das pessoas. A Bíblia Sagrada não deixa claro se ele utilizou uma coisa ou outra, mas ele utilizou uma coisa ou outra. E tanto por um modo como por outro, ele poderia identificar Judas como aquele que iria traí-lo. Ok? Legal, ela respondeu aqui. Ok. Vamos lá. Então, vamos continuar a entender a pessoa de Jesus Cristo como Deus. Então, ele sempre existiu. Ele passou a existir num corpo humano em Jesus de Nazaré. E ele morreu. Ele ressuscitou. E ele retornou à sua posição de governo e comando da criação e do universo nos céus, o ambiente céus. Agora a questão é, Jesus está nos céus apenas como espírito, como ele era antes de encarnar, de se tornar um ser humano, ou alguma coisa mudou? A resposta é, mudou. Porque a Bíblia vai informar que Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou num novo corpo. É corpo, mas é capaz de fazer coisas infinitamente superiores do que o nosso corpo agora. É um corpo que tinha uma velocidade impressionante. É um corpo que podia se alimentar, como ele comeu peixe assado após a ressurreição, mas era capaz de passar por uma parede ou uma porta. Ou seja, uma coisa extraordinária, é o corpo da ressurreição. E mais, a Bíblia diz que aqueles que confiarem em Jesus, aqueles que crerem no plano de Deus da nova criação, vão experimentar esse mesmo poder e esse mesmo corpo após a morte. E a pergunta que se segue é, mas Jesus, quando subiu aos céus, ele subiu como espírito ou num corpo? A resposta é, num corpo. Qual corpo? O corpo da ressurreição. Qual é a decorrência disso? Que Jesus, ou melhor, que Cristo, ao se tornar um ser humano, nunca mais deixou de ser um ser humano. Ele está nos céus como Deus e como ser humano. Que tipo de ser humano? Um ser humano perfeito, porque nos céus só pode ter perfeição. E segundo, com qual corpo? O corpo da ressurreição. Um corpo que não pode ter doença, não envelhece, um corpo que é dotado pelo poder do Espírito Santo. Essa parte eu sei que choca um pouquinho, porque é cristianismo mais profundo. Quer que eu continue? Tem perguntas que surgiram daí. Inclusive o Vitor está falando, é verdade. O corpo de Jesus tem as marcas da cruz. E essas marcas serão e são eternas nele. É isso mesmo, Vitor. É isso mesmo. Está dando para acompanhar até aí ou alguma questão? Então vamos lá. Vamos continuar. Então, veja, essa plenitude de Deus fica evidente em alguns eventos da Bíblia Sagrada. Por exemplo, os milagres de Jesus. O primeiro milagre de Jesus acontece num casamento, numa cidadezinha da Galileia chamada Caná, onde ele transforma água em vinho de melhor qualidade possível. A pergunta que se faz é, como é que Jesus fez isso? Tem muita gente que acha que Jesus estalou os dedos e falou pirlim pim pim, e a água se transformou da água num vinho. É verdade que Jesus transformou água em vinho de forma imediata, mas não teve nada de pirlim-pim-pim. O que é que teve? Veja, como é que Deus faz vinho na natureza? Alguém planta uma semente. Semente de quê? De uva.
Quem faz crescer essa semente? Deus. O ser humano pode plantar, mas não pode fazer a semente germinar. Isso é Deus que faz. A semente se torna uma mudinha e começa a crescer. O homem pode fazer isso? Não. O homem pode regar, adubar, para dar condições para ela crescer, mas não pode fazer ela crescer. Depois ela se torna um pé de uva, se torna uma parreira. E depois o homem vai lá e colhe. Mas quem colocou açúcar lá? Quem colocou aquela característica do vinho? Deus. Alguém vai, colhe, esmaga as uvas, deixa levedar um pouquinho, fermentar, e depois coloca lá num vasilhame e serve o vinho. É assim que Deus faz vinho na natureza. Como é que Jesus, que é Deus, fez esse vinho na festa de Caná da Galileia? Ele fez todo esse processo natural acontecer imediatamente. Na natureza, ele leva 3 anos para fazer isso. Como Deus, porque ele desejava ensinar algo a respeito de Deus para aquelas pessoas, ele fez isso em milésimos de segundo. Por quê? Porque ele é Deus. Veja que os milagres têm uma característica muito mais interessante. Os milagres descritos na Bíblia não é necessariamente Deus parar as leis da natureza, não. É Deus fazer em 1 milésimo de segundos o que ele faz naturalmente em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Deu para entender esse aspecto dos milagres de Jesus? Outro milagre de Jesus. Ele está num barco, o barco começa a pegar uma grande tempestade, os discípulos, que eram marinheiros e pescadores experientes com o mar, se desesperam, porque eles nunca tinham visto uma tempestade daquela, o vento daquele jeito, as ondas altas daquele jeito, e o barco estava para quebrar e a pique, eles iam morrer. E o que Jesus estava fazendo? Deitado, descansando. Como homem, ele precisava descansar. Mas ele era Deus. Ele sabia que, como homem, ele estava junto com aqueles homens. Mas, como Deus, ele era Senhor sobre a criação. Ora, como é que Deus produz tempestade no mar? Processos físicos acontecendo, uma frente fria cruza com uma frente quente, isso causa uma pressão no ar, movimenta as ondas e faz tempestade. Como é que Deus acaba com a tempestade naturalmente? Processo ao inverso. Quanto tempo disso demora? Às vezes meia hora, às vezes 2 horas, às vezes um dia inteiro. Mas ele é Deus. Ele pode fazer isso em milésimo de segundos, é o que ele fez. Ele se levanta do barco, ele diz assim, mar, se aquieta. Quem é que está falando? É Pedro? É João? Não, é Deus. E a natureza ouve o seu Criador. E imediatamente o mar, os processos físicos e químicos, ouve o seu Criador fazer em milésimos de segundo o que ele sempre fez em 1 hora, 2 horas, 6 horas, 10 horas. Esse é Jesus Cristo, Deus e homem numa só pessoa. Alguma dúvida a respeito disso que eu falei agora? Nenhuma. Nem sobre o que eu falei sobre milagres aqui? Ô, Manu, Diga. sobre ele, por exemplo, dar visão para os cegos, ele também usa essa questão de usar a natureza de uma forma Sim, rápida? sim. De que forma? Muito, muito legal essa pergunta, Pedro. Como é que Deus curou cegos e coxos, paralíticos? Como é que Jesus curou? Ele não necessariamente deixou de usar um fenômeno físico. O que ele fez é antecipar a nova criação nesta criação. Na nova criação, nós teremos corpos perfeitos. Não haverá cegueira, não haverá ninguém manco, não haverá ninguém doente. Por quê? Porque o pecado será retirado do universo, portanto, o nosso corpo não será corrompido. Se o corpo vai ser assim, sobre uma ordem de Jesus, que é Deus, ele se tornou assim imediatamente agora. Então, o que Jesus fez foi antecipar
aspectos da nova criação agora. Ou seja, como ninguém vai ser cego, ele tem o poder de tornar alguém não cego agora, não paralítico agora. É isso que é onde a nossa compreensão sobre o poder de Jesus pode alcançar. E é isso que a Bíblia explica. E quem foi o cristão que trouxe essa compreensão do jeito que eu estou explicando aqui para o mundo? Antes dele, isso era meio nebuloso, foi C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples e tantos outros livros. É uma contribuição do C.S. Lewis explicando os milagres de Jesus. Ok? Ajudou aí? Na verdade, agora eu fiquei mais confuso. Então vamos lá. Como assim? Diga aí. Tipo, se um corpo perfeito vai estar na criação, por que que Jesus ainda continua com os cravos nas mãos? Ah, essa pergunta é excelente. Ou seja, se o corpo da nova criação vai ser perfeito, por que é que Jesus continua com as marcas nas mãos? As marcas das mãos não têm uma função em Jesus de mostrar uma imperfeição. Pelo contrário, ele tem a função de mostrar quem é que redimiu a humanidade, como isso foi feito, e que essas marcas da crucificação estarão para sempre na eternidade, na nova criação, para mostrar como é que Deus, para se tornar salvador da humanidade, teve que passar pelas dores dos seres humanos e a morte mais cruel que um ser humano pode enfrentar, que é a crucificação. Então, as marcas não é marca de imperfeição, é marca para marcar a história de quem é o nosso Redentor. Não é fantástico isso? Sim, bem legal. É lindo isso. O É Vitor lindo. perguntou uma coisa aqui. Vamos lá, Vitor, qual é a pergunta? É possível o ser humano fazer milagres do tamanho ou maiores que os de Jesus? Pois é, Marcos diz isso, né? Os seres humanos, Isso. aliás, é Jesus que diz, né? O próprio Jesus vai dizer assim: meu nome vocês farão os milagres que eu fiz e milagres até maiores. A pergunta é: que milagres que um ser humano poderia fazer maior que Jesus? Por exemplo, que ressuscitou mortos. A Bíblia no Novo Testamento mostra 3 episódios que Jesus ressuscitou um morto, antecipando a nova criação. Olha só que interessante isso. A pergunta é: que milagre um ser humano poderia fazer maior do que esse? A resposta é nenhum. Nenhum. Então, como é que Jesus disse que a gente poderia fazer milagres maiores do que ele fez? A resposta não é uma questão de qualidade, é uma questão de quantidade. Jesus viveu publicamente no mundo como Jesus Cristo, Filho de Deus, 3 anos, dos 30 aos 33. Ele fez muitos milagres, mas um número limitado de milagres, porque só foram 3 anos e feito por uma pessoa, Jesus. Agora, os discípulos de Jesus estão vivendo como discípulos de Jesus há 2000 anos. E são muitos. Então, quando Jesus fala que vocês farão maiores milagres, não quer dizer na qualidade, é na quantidade. Vocês fazerão muitos milagres, porque vocês são muitos, estarão com o meu poder. Então, vocês poderão fazer milagres por todo o mundo. Muitos discípulos de Jesus, como os apóstolos, continuaram a fazer milagres, e muitos homens e mulheres de Deus fizeram milagres na história sobre o poder de Jesus. Então tem a ver com a quantidade e não com a qualidade, ok? Mais alguma? Acho que não. Deixa eu ver, parece que eu vi aqui alguma coisa escrita aqui que passou aqui pela minha tela. Acho que é do Vitor aí. Tem mais alguma pergunta do Vitor ou não? Ele colocou o versículo e falou que era essa passagem. Deixa eu ver. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que ele fará aquilo se diz, assim será feito. Sim. Vitor, essa questão eu vou precisar de tempo para explicar.
Porque Jesus não está falando fisicamente, embora ele mostre fisicamente. Este monte que ele diz, a gente precisa identificar qual monte que é, e eu vou identificar com vocês, e o que ele representava. Para o judeu, e Jesus estava falando com judeus naquele momento, o monte que ele apontou representava muita coisa. E o mar representava também muita coisa para os judeus. Então eu só vou pedir um pouco de paciência, porque eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. No sábado que vem, se a gente combinar aqui, eu abro respondendo essa pergunta, porque ela vai precisar de um pouquinho eu explicar esses dois aspectos antes de explicar toda a explicação do versículo como um todo, o que é monte e o que é mar, nesse contexto que Jesus está falando. Dá para esperar um pouquinho? Beleza, mas nós podemos abrir a próxima aula já falando disso, tá bom? Legal? Gente, então, por hoje, eu queria parar por aqui, porque tem muita informação, não tem não? Hoje a aula foi meia densa, e eu sei que a Vitória quer fazer mais uma questão aí. Vai lá, Vitória, então a gente faz mais uma. Só que eu tenho um amigo que é católico, ele chamou essa natureza de Jesus, né, 100% homem, 100% de Deus, de união hipostática. E aí eu nunca tinha ouvido falar disso, aí eu fui pesquisar, e todos os vídeos que apareceram eram só de padres, assim, mais em relação à Igreja Católica. E eu nunca ouvi, assim, na Igreja Evangélica Protestante, né, esse termo. Aí eu queria saber se existe alguma razão para isso. Não, os evangélicos poderiam usar mais esse tema, não usam, ou porque não sabe que esse termo significa isso, ou porque os intelectuais, digamos assim, evangélicos, eles usam outro nome. Eles usam um nome que evita um pouquinho o grego, porque esse termo aí, hipostático, tem a ver do idioma grego. Os evangélicos costumam utilizar, os mestres evangélicos, as duas naturezas de Cristo. Então, a doutrina sobre as duas naturezas de Cristo. A gente poderia chamar a doutrina sobre a união hipostática de Cristo. Seria a mesma coisa, Vitória. Mas quer dizer exatamente isso. Jesus Cristo tem duas naturezas. Ele é plenamente Deus, plenamente homem. E não se separam isso. Embora ele se autolimitou ao se tornar ser humano para ser o nosso exemplo de vida de um ser humano completamente conectado com Deus Pai e com a Trindade. Tá ok? Mas o nome está correto, é isso aí mesmo. Tá bom. Obrigada, Ana. De nada. Mais alguma aí? Se quiser fazer uma saideira, senão a gente faz uma conclusão aqui. Bem, se pintar mais alguma coisa, então, vocês podem mandar aqui pelo nosso grupo, ou se não, mandar por zap, ou se não, aguardar para sábado, que a gente vai estar de novo juntos aqui, espero já com a nossa Fabi. Ó, tá comigo aqui a Malu, ó, minha sogra, mãe da Giz, ó. Então a galerinha tá aí, inclusive o Bruninho, ó, o Bruninho tá aqui, o neto. Né? Tá, E vó, vai voltar mais para casa, não? Tá chamando você para voltar para casa, ó. Não. Fala agora que tava com fone, Bruninho. Pode falar agora que ela vai Vai ouvir. voltar mais para casa, não, vó? Eu não, vou ficar por aqui mesmo. Ó, Malu, essa é a Vitória, o Leivison, o Harrison, cadê o Harrison? Ó, que são os irmãos da Eleandra, filhos da Eleandra. A Letícia, filha do Mauro e da Ana. A Bruninha, que é sobrinha da Ana Montalvão. Sim. Ó o Harrison lá. Se puderem, abre a câmera aí, quem puder, tá bom? Aqui tá o Pedrinho, o Pedro Miguel. Aqui tá a Maria Clara. Adoro ele. A Maria Clara. Né? Aqui tá a Ana Letícia. Tá aqui o Bruninho abriu. Aqui Aí, o Bruno, Vitor. safado. O Gabriel Mota, que é o filho da Cris Mota. Da Cris Mota. Cadê né? o Biel, filho? Ele saiu. Foi no mercado com o pai. O Bruninho vai fazer aí uma campanha Vem Biel Vai fazer churrasco, pro nosso HJ. Hashtag Biel no Hashtag HJ. Biel. Vamos lançar a hashtag. Tá bom, Letícia? Vamos lançar a hashtag para trazer o Biel pro WhatsApp Jovem, ok?
Gente querida, que Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Tenham um bom final de noite. Espero que vocês tenham crescido em compreender quem é o centro da nossa fé, Jesus Cristo. E que ele é um ser humano singular. Ninguém foi como ele, ninguém será como ele. É por isso que nós o adoramos como Deus. Mas é por isso também que nós nos identificamos como seres humanos, porque ele foi um ser humano perfeito, mesmo tendo as mesmas limitações e tentações e provações que nós temos. É por isso que a nossa fé se chama cristianismo. Nós adoramos o Cristo, Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias de Deus. Ok? Que Deus abençoe todos vocês e cada um de vocês. Manda um abraço para os seus pais. Clarinha, manda um abraço aí para sua mãe, para o seu pai. Letícia também. O Harrison, o Leivson também. A Vitória e o Vitor também. Então, todos vocês aí, tá bom? E a gente se encontra, espero, a maioria de vocês, ou todos vocês, se possível, amanhã no nosso culto. Amanhã eu vou pregar provavelmente sobre um tema. Veja se vocês já poderiam pensar ou responder. Fé e crença é a mesma coisa? Não. A Clarinha já deu, olha só. A Clarinha, ela está participando bastante dos cursos e é isso mesmo. Mas eu vou pedir para a Clarinha não responder por enquanto e eu vou perguntar assim. A Clarinha já falou que não. Agora, alguém poderia explicar por que não? Fé e Falar ou não? Hã? Alguém falou aí? Quem foi? A pessoa pode crer e não ter fé também, necessariamente. Isso. Ela, Como seria? por exemplo, ela pode Dá um exemplo, Vitória. Ela pode crer que Deus existe, mas ela não tem fé de que ele redimiu o mundo, não sei, de que ele vai voltar, alguma coisa do tipo. Começamos a entrar no assunto. Agora, talvez, Vitória, uma pessoa ainda poderia acreditar que Jesus Cristo redimiu a humanidade, ou poderia acreditar que ele retornará a esse mundo e transformará esse mundo, mas não ter relacionamento com ele. É um conhecimento intelectual sobre a fé cristã. Então, isso não é fé ainda, é crença. Mas isso nós vamos falar amanhã no culto da comunidade Ato, às 10 horas da manhã. Espero vê-los lá, tá bom? Clarinha, eu deixei só um ponto de interrogação. Depois a gente vai compartilhar mais, tá bom? Gente, um beijão. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. E até amanhã o nosso encontro lá, tá bom? Valeu, Gabrielzinho Mota. Até amanhã. Boa noite. Tchau, Bruninho. Tchau, Tchau, Vitor. Gabriel Mota. Ana Letícia, Clarinha, Bruno, Miguel, Pedro Miguel, Vitória, Vitor. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Já tem comidinha feita, Bubu? Não, vou fechar aqui. Hã? Faz os velhos aí, tio. Olha aí, tá vendo só? Cadê a comida? Já Tá fazendo. Já estamos indo comer. Olha o vô Juvenal aqui, ó. Ó o velho vendo. É isso aí. Pedrinho Miguel, obrigado. Que Deus te abençoe. Pode concluir aí. Tchau, vô. Beleza, valeu.